Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja em vossos corações. Nesse momento em que pedimos licença para entrar no lar de todos vocês e que a corrente do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes possa levar as bênçãos de luz e de paz para todos. Nesse momento que estamos nos unindo aqui virtualmente, mas certamente muito mais do que isso, unindo nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa fé, para que tenhamos mais uma noite alegre, produtiva nas nossas reflexões. E damos muito boas-vindas a todos, então, os amigos que estão entrando, Adriana, Letícia, André, Audrey, Arthur, Lorena, muito boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos nesse momento e sempre lembrando que essa atividade é coordenada, pelo Departamento Doutrinário da nossa querida União Espírita Porto Alegrense, que trabalha sempre com muito carinho para que tenhamos encontros muito agradáveis aqui através da internet, através de nossas redes sociais. Hoje estamos no Instagram, mas também temos live no Facebook. Optamos por fazer esse trabalhinho no Instagram até mesmo para dar uma promovida aqui no nosso espaço, que é sempre muito importante, e mais do que tudo estarmos reunidos em nome de Jesus. Lembrando também que esse modelo de live que nós estaremos trabalhando hoje, já tivemos um encontro há 15 dias atrás, fizemos uma enquete lá aqui no Instagram, e os nossos irmãos, então, em quase 80% aprovaram esse modelo e nos vimos, então, encorajados de continuar nesse modelinho, que é diferente dos anteriores. Então, só para explicar aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de participar desse trabalhinho, a diferença é que as lives anteriores teriam um irmão convidado aqui para fazer uma tribuna, no melhor estilo que ocorre presencialmente na nossa casa. E esse motivo de live aqui, esse modelo que é a live com Kardec, não temos um convidado especial, porque o convidado especial na verdade são todos vocês, Então, em algum momento da nossa conversa, aqui é um bate-papo, à luz da doutrina espírita, em algum momento da nossa conversa eu vou convidar um de vocês para participar, trazer sua opinião ao vivo aqui, digamos assim, ao vivo, para que todos, enfim, aqueles que quiserem participar, trazer sua opinião, trazer a sua contribuição, O último encontro foi muito legal, 5 irmãos participaram, foi muito enriquecedor, Onde tratamos o tema do Ano Novo, e hoje vamos estar tratando o tema sobre o passe espírita. Então, o passe espírita aliado da saúde. Nós também, na mesma oportunidade lá que fizemos a enquete, se deveríamos continuar ou não com esse modelo de live, nós pedimos aos irmãos que nos trouxessem contribuições para que tenhamos temas novos aqui no nosso espaço. Também foi bastante rico, Tivemos sugestões para tratar a respeito do tema sobre o medo, sobre as colônias espirituais, enfim, diversos temas, E já podemos adiantar então que não na próxima quarta-feira, nós fazemos esses encontros de 15 em 15 dias, nós vamos tratar a respeito das colônias espirituais. Vamos preparar então um trabalhinho, a respeito desse tema, e depois, quem sabe, ainda faremos uma live, com Kardec a respeito do medo, Mas vamos seguindo então. Hoje, vamos tratar sobre o passe espírita, e é importante enfatizar, que na verdade esse tema, a maneira que a gente vai abordar aqui, ele não é um tema para leigos no espiritismo, Mas, enfim, não é nada complicado assim. No começo é importante a gente fazer uma introdução, nesse assunto, e depois a gente partir para o nosso bate-papo efetivo, realmente, Então, na verdade, vamos dizer assim, vai ficar um pouquinho mais pesadinho no começo, mas depois eu tenho certeza que vai deslanchar tranquilo.
Aproveitando então que estamos falando aqui que não tem como aprofundar muitos assuntos e conceitos, né, da doutrina espírita, já que vamos tratar a respeito do passe, né? Já deixamos aqui dito então que em breve o nosso departamento doutrinário estará divulgando as datas, né, dos grupos de estudos da nossa união para o ano de 2021. Então esse é o tema, né, da noite de hoje, o passe espírita. Atenção amigos do ESD 3, vamos mergulhar em 2021 nesse tema, né, passe, magnetismo, fluido cósmico universal, que é o tema que nos traz hoje aqui. Bom, então sem mais delongas, porque o Instagram não permite que a gente faça uma live muito grande, né? Nós temos 1 hora aqui no máximo para realizarmos essa atividade. Mais uma vez dando muito boas-vindas a todos que estão se juntando a nós nesse espaço. Então vamos falar a respeito do passe espírita, um aliado da saúde. Né? Então eu resolvi separar aqui, né, um conceito extremamente básico a respeito do passe espírita, né, que é o motivo da nossa conversa, e dentro desse conceito vamos trabalhar alguns pontos aqui que eu vou destacar para vocês. Então vamos lá, esse conceito a respeito do passe espírita. Então o passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa conhecida como um médium passista para outra pessoa que as recebe, em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Rapidamente repetindo, o passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa conhecida como um médium passista para outra pessoa que as recebe, em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Então, como eu disse, vamos separar aqui alguns pontos que é importante para a gente dar uma olhada um pouquinho mais aprofundada. Vamos olhar a questão das energias fluídicas, a questão do médium passista, a questão da prece, né, o clima de prece que está nesse conceito, e a assistência dos espíritos superiores, ok? Esse é o nosso roteiro para hoje. Então, assim, vamos falar a respeito de energias fluídicas. Então, o francês Gabriel Delaine, né, um grande pensador espírita, em sua obra O Espiritismo perante a Ciência, ele nos trouxe um conceito a respeito de fluido, né, que é importante esse entendimento para que a gente mergulhe na questão do passe, ok? Então, Gabriel Delaine nos disse: chamamos fluidos aos estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido sob o nome de gás. Então, o importante de pegarmos aqui é que os fluidos, né, são materiais, são matéria, só que de uma maneira extremamente rarefeita e sutil, que nós não temos como enxergar, como perceber de uma maneira assim mais ostensiva, né? Mas os fluidos todos são materiais, né? Lembrando que todos os fluidos têm sua origem no fluido cósmico universal, que é um conceito espírita extremamente importante, né? Muito trabalhado, né? E a gente vai, como eu anunciei aqui, vão ser trabalhados no caso esse ano no grupo de estudo ESD 3. Então todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Lembrando, né, que todos nós como seres vivos, nós estamos mergulhados nesses fluidos, né? O que normalmente as pessoas chamam de energia, né? Trocar energia, né? A energia de determinada pessoa, né? Como isso tá bem no corriqueiro, no coloquial de nossas vidas. Na verdade não é energia, são fluidos. Cada pessoa tem seu fluido próprio. Cada ambiente que a gente vai, que a gente frequenta, seja ele o nosso lar, seja ele o centro espírita, seja ele o nosso ambiente de estudo, a faculdade, a escola, seja o nosso ambiente de trabalho, enfim, né, os locais que a gente frequenta, né, seja os bares, seja o cinema, seja o teatro, seja os shows que a gente vai, cada ambiente desse tem seu fluido próprio, né, que através do tempo, né, as pessoas que frequentam esses ambientes vão impregnando, né, esses ambientes com seus fluidos. Então cada local tem um fluido característico, né? E assim a gente pode também ousar e viajar mais, né? Que cada planeta tem seu fluido próprio, enfim, né? E isso a gente pode mergulhar mais adiante.
Mas como não é o nosso objetivo aqui aprofundar muito, né, então lembremos disso, estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que os espíritos, né, no Livro dos Espíritos, na questão 27, eles nos trouxeram o seguinte conceito, né, que é a respeito da Trindade Universal. A Trindade Universal seria Deus, acima de tudo, como Criador de tudo, e depois Espírito e Matéria. Então a Trindade Universal, para a doutrina espírita, é Deus, Espírito e Matéria. Deus como Criador, Espírito, nós como seres, digamos assim, seres pensantes no universo, com a nossa individualidade, e tudo que se refere à matéria. E no caso, os espíritos falaram que nós, como espíritos, na condição de espíritos, não temos como agir diretamente na matéria. Por isso, estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que não deixa de ser matéria, mas através desses fluidos, os espíritos, que somos nós encarnados, e os espíritos infinitos desencarnados, têm a capacidade, né, de através do seu magnetismo próprio, de acordo com a sua evolução, enfim, de acordo com o seu estágio, manipular esses fluidos, né, mentalmente, mesmo que muitas vezes seja inconsciente esse processo, porque isso é um processo da vida. Então os espíritos na questão 27 nos colocam assim: ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela, o que a gente estava falando antes, né? Então não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que pode ser considerada como independente. Então, visto esses conceitos, a gente viu o fluido cósmico universal, a trindade universal, né? Rapidamente, né, a gente pode então iniciar o nosso assunto. Então passamos para o segundo ponto lá do nosso conceito do início, né? Médium passista. O que seria o médium passista, né? O médium, ou magnetizador, que muitos colocam como magnetizador, por quê? Porque todos nós somos magnetizadores, né? Temos essa capacidade de manipular esses fluidos que a gente estava falando no início da nossa live, em sintonia e sobre o amparo da espiritualidade superior. É o elemento nessa equação que pode trabalhar, modificar os fluidos em favor das pessoas que vão receber o passe. Aí está o papel do médium passista. Depois a prece, isso é óbvio para todos nós espíritas, é imprescindível, né, para o trabalho do passe e todos os outros trabalhos, né, vinculados à doutrina espírita. Né, é a ligação com as forças do bem, né, as forças da natureza, né, através da oração que nós nos ligamos à espiritualidade e podemos, no caso, né, trabalhar nessa questão da fluidoterapia do passe. Esse é o papel da prece. Depois, a assistência dos espíritos superiores. E aqui tem um ponto que é bastante interessante que a gente traz, né? Vamos falar a respeito dos tipos de energias transmitidas no passe. Então vamos para a primeira. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. Como eu estava falando no começo, todos nós temos esse poder, né, de manipular os fluidos, né? Então, essa primeira questão, esse primeiro tipo de energia transmitida do passe é direto do magnetizador. Por exemplo, eu vou magnetizar nesse momento, eu estou sozinho e eu vou, sei lá, impor minhas mãos e a partir daí eu tenho como manipular esses fluidos, né, com os meus próprios, com a minha própria poder magnetizador, digamos assim, eu manipulo os fluidos e posso ajudar uma pessoa assim, né, levando esses fluidos. Posso ajudar uma pessoa, posso ajudar uma plantinha, posso ajudar um pet, um cachorrinho, um gatinho, enfim, né? Tudo que tem vida a gente tem como fazer essa transfusão de energia magnética, né? Então, o primeiro tipo de energia transmitida no passe é do próprio magnetizador, ok? E isso, claro, está, né, subordinado à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, a qualidade do fluido, no caso do magnetizador, né, vai depender do seu estágio evolutivo, da sua capacidade mental, né, enfim, do seu nível moral, que é imprescindível para que esse fluido que vai ser manipulado, né, por esse magnetizador seja o melhor possível. Depois, o segundo tipo, né, que é pelo fluido dos espíritos. Então, são os espíritos, né, atuando diretamente sobre o encarnado, né,
trazendo, vamos dizer assim, no caso como a gente está falando do passe, as energias do passe, os fluidos do passe, para que aquela pessoa que vai receber, enfim, seja beneficiada por esses fluidos. Então existe o fluido da pessoa, do magnetizador, e existe o fluido trabalhado diretamente pela espiritualidade. E tem o terceiro tipo, que são os fluidos que derramam primeiramente sobre o magnetizador, e depois esse magnetizador, que é o médium passista, né, ele faz esse processo, né, ele serve de condutor desses fluidos para aquele que vai receber o passe. Então esse é o chamado, né, passe misto, semi-espiritual, né, ou se preferir o passe humano espiritual, né, e que ele combina o fluido humano do magnetizador com o fluido espiritual, direto dos amigos espirituais, né, que imprimem qualidades que faltam, né, obviamente, aquele elemento encarnado. Então o passe na casa espírita é um misto, é esse último, né, que é o humano espiritual, é a mesclagem entre os fluidos dos espíritos que trazem até o médium, e o médium de condutor leva esse elemento, esse fluido, esses benefícios espirituais até quem vai receber o passe. Então o médium na casa espírita, repetindo, é esse misto. Os espíritos derramam sobre o médium esses fluidos, e o médium então repassa esses fluidos àquela pessoa que vai receber o passe, ok? Então, dito isso, né, sem mais delongas, assim, para não ficar muito complicado, né, o nosso encontro, e não é esse o objetivo, né? Então, lembrando, então, que já temos, que bom, 2 irmãos que se inscreveram ali para participar da nossa conversa aqui, né? Eu tenho algumas perguntas para lançar, e a primeira é bem simples, assim, ok? E eu vou primeiramente recorrer a esses queridos irmãos que se inscreveram aqui, tá? Então a primeira pergunta, né, é a seguinte: quem está com saudade de tomar um passe na união e por quê? Né? Quais os benefícios que tu percebe que quando tu recebe o passe tu é alimentado, no caso, né, que tu se sente bem, que enfim, né? Então essa é a pergunta: quem está com saudade de tomar passe na união e por quê, ok? Eu vou convidar um irmão aqui para trazer a sua opinião. Eu não encontrei aqui quem tinha se inscrito antes. Vamos ver aqui, ó. Roberta Nunes, vamos conversar um pouquinho, Roberta? Eu vou te enviar um convite, tá? Aí tu dá o aceite, a gente dessa perguntinha, né, simples, e a gente quer muito saber sobre a tua opinião a respeito do passe, se tu se sente bem, se tu tá com saudade de tomar passe na união e por quê, tá bom? Eu já te mandei o convite. Oi, tudo bem? Oi, tudo? Boa Tudo bem? noite. Que coisa boa ter a tua participação aqui com a gente. Eu vejo Obrigada. que tu é bem ativa ali, bem ativa nas nossas redes ali da União, no Instagram, no Facebook. Que legal, assim, tá sempre nos apoiando, né? Dando uma curtida, dando uma comentada, e que bom estar aqui conversando contigo hoje, tá bom, Roberto? Tudo tranquilo. Então, assim, por favor, Roberta, tu tá com saudade de tomar passe na União, e por que tu tá com saudade de tomar passe na União, por favor? Bem, eu acho a União, uma casa espírita, uma casa de amor, que sempre me acolheu e acolheu minha filha. Então eu tenho muita saudade de estar lá, recebendo esses fluidos positivos, essa energia positiva de amor, porque sempre me conforta, me consola e reenergiza, deixa a minha vida com mais esperança, eu saio renovada cada vez que eu tomo um passe. É a questão da renovação espiritual, do fortalecimento do espírito para as batalhas da vida. É isso. Certo. Ah, coisa boa. Muito obrigado, tá, pela tua participação. Continua com a gente Nada? aí. Tá? Ok. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Olha aí que legal, pessoal. Então, o depoimento da Roberta, né, que está com saudade da União, e também ter a oportunidade, né, de receber essas energias renovadoras de passe, esses fluidos renovadores, né?
Então, na verdade, então, para Emmanuel, né, nosso querido espírito Emmanuel, né, o nosso mentor do Chico Xavier, ele fala a respeito do passe e ele diz o seguinte, olha só que interessante. Como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, nós, né, espíritos, tudo aquilo que envolve matéria, e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, para Emmanuel, é como se seria uma transfusão de sangue, né? Então, de uma maneira muito mais profunda, né, certamente. Então, lembrando, né, que quando os espíritos fazem, né, esse trabalho de passe, né, no centro espírita, com o auxílio dos médiuns passistas, né, essas energias, né, normalmente são localizadas nos centros de força, chamados centros vitais, conhecidos também como chakras, né, só para fazer essa lembrança, né. Então, os centros de força nós temos o coronário, que é o principal, que fica no alto da cabeça, o frontal, que fica na fonte, o laríngeo, que é localizado na garganta, o cardíaco, que é localizado no coração, o gástrico, que é localizado no estômago, o esplênico, que é localizado no baço, e o genésico, que é localizado no baixo ventre. Cada um desses centros vitais, desses centros de força, ele tem uma função física para o nosso organismo, para o nosso corpo, e também uma função espiritual, emocional, psíquica, né? Então, esses centros de força são amplamente trabalhados de acordo com a necessidade, né, da pessoa que está recebendo o passe naquele momento, né? Às vezes é trabalhado mais no chakra coronário, às vezes é trabalhado mais no chakra gástrico, desculpe, né? Enfim, de acordo com a necessidade, os espíritos trabalham um pouco mais nesses centros vitais, ok? Então vamos passar para mais um ponto que é muito legal aqui da nossa conversa. Quem já ouviu, né, falar, né, ou já falou, a expressão Papa Passes? O que indica essa expressão? Quando a gente diz, tá com jeito de ser Papa Passe aquele ali. Tá? Claro que sem bullying, como se diz na linguagem de hoje, né? Mas é um comportamento bem interessante. O que é Papa Passe, né? Quais as características dessa pessoa que a gente chama de Papa Passe no centro espírita? Vamos ver aqui a opinião de mais algum irmão que queira participar aqui. O Francimar deu uma opinião aqui que é a preparação antes do passe ali, mas eu vou aproveitar e perguntar para ele o que seria, o que ele entende como os papapasses aqui. Vamos ver, Francimar, eu vou te achar aqui e vamos conversar um pouquinho. Tu aceita, Francimar? Te mandei o convite. Se puder conversar com a gente um pouquinho a respeito dos papapasses. Oi, como é que tá, meu amigo? Oi, boa noite, tudo bom? Bem? Boa tudo noite. Bem. E aí, Francimar, os papapasses, o que seriam, o que indica isso? Assim, como é que tu vê essa questão? Na verdade, como qualquer trabalho que é desenvolvido dentro da doutrina espírita, a gente tem que ter a consciência de que existe um mundo espiritual junto, não só encarnado, mas também o trabalho dos desencarnados. Certo. Então, eu não sei se eu vou saber te responder corretamente, mas eu entendo como passe aquelas pessoas que querem algo de imediatismo, assim, que elas chegam correndo, só querem o passe. Às vezes elas chegam ali, pegam a fichinha e saem, e mais ou menos cuidam a hora para voltar, para não ter que ficar ali no correto, né? E voltam, e elas acham que se elas forem 2, 3 vezes por semana lá tomar um passe, que está tudo resolvido, né? Então, o passe, como qualquer outro trabalho, ele tem que ter toda uma preparatória, ter toda uma entrega, né? Para que tenha uma junção tanto do lado do encarnado com o desencarnado. Então, é mais ou menos isso, dessa forma que eu vejo. Na verdade, tem pessoas que vão tomar passe todo dia, né, Francimar? Sim. E às vezes mais de uma vez por semana, né?
Mais de uma vez, a gente já viu casos de gente que sai, toma passe, e aí depois dá uma volta na União e ainda quer tomar Sim, passe no mesmo dia. Né? Então exatamente. tem É, disso, né? Então eu é acho isso que é aí. isso, né, Francimar, essa característica assim das pessoas em cima do mediatismo, né, querem abusar daquele recurso, né, e não entende, Sim. né, qual é a verdadeira finalidade do passe, né? É verdade. E Eu se acho tu que é me assim, permite, João, assim, em 2 segundos, claro, só um comentário rápido, porque o meu trabalho é o que antecede o passe. Eu certo, dirijo o salão, né, nas terças-feiras. Então é de sim, extrema importância aquele que a pessoa que vai lá na União para ser atendida espiritualmente, que ela tem que entender que é muito importante o que antecede o passe. Ela ficar ali no salão, entregue, em prece, em silêncio. Normalmente tem uma musiquinha ambiental que a gente coloca ali. Então, que ela realmente se entregue para ela já começar a ter uma boa sintonia com os espíritos que vão acompanhar ela ou já estão esperando ela ali desde um determinado tempo, né? Então, isso é muito importante. certo. Era isso que eu queria comentar. Perfeito, Francimar. Muito obrigado, tá? Ficar com De Deus, nada. continua com a gente aí. Um Uma boa noite a abração, todos. De nada. boa noite. Deixa eu ver aqui. Ok, olha só que importante, né, pessoal, esse alerta do Francimar, que trabalha ali coordenando o salão, né, do momento que antecede ao passe, né, essa preparação que nós devemos ter, assim, normalmente as pessoas às vezes chamam correndo para receber o passe, nem sentam na cadeira e já, não, eu quero entrar, não, e na verdade o ideal é tu chegar, tu sentar, né, descansar um pouco, não chegar esbaforido, né, como se diz, para receber o passe. Antes tu faz uma prece, já vai entrando em sintonia, né, com os amigos espirituais, conforme o Francimar nos trouxe, né, e é muito bem colocado, né, essa preparação que nós devemos ter, né, nos colocando à disposição, abrindo essa sintonia para que os amigos espirituais possam trabalhar conosco no momento do passe. Então aproveitar muito, né, no momento do salão, não ficar conversando, né, não ficar pensando longe, né, enfim, né, se concentrando ali. Obrigado, Francimar. Então, assim, dando seguimento à nossa conversa, né, em cima dessa questão dos papa-passes, assim, que a gente falou aqui, no livro Missionários da Luz, né, escrito por André Luiz através da psicografia do nosso querido Francisco Xavier, ele nos traz o caso da 10ª vez, se não me engano, é o capítulo 19, né, desse livro, em que o orientador Anacleto nos traz uma situação muito peculiar e que eu acho que realmente vai complementar essa questão que a gente estava conversando aqui a respeito dos papa-passes, né? Então, se vocês me permitem, eu vou ler rapidinho aqui, mas em seguida a gente faz um comentário a respeito disso, ok? Então, o orientador Anacleto, a respeito dessa questão da 10ª vez do passe, ele nos esclarece o seguinte: o orientador Anacleto estava dando, na verdade, essa explicação para o André Luiz, tá? Então ele diz o seguinte: lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas podemos aliviá-lo. Na verdade, é uma pessoa, né, que estava ali recebendo o passe e que ele estava indo pela 10ª vez receber aquele passe. Ok? Esse é o motivo dessa orientação. Agora, após 10 vezes de socorro completo, preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote uma nova resolução. E dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras. Ele pediu para o auxiliar aquele espírito que ia atender, né, aquele irmão que ia receber o passe. Né? Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Eles iam dar uma aliviada, uma amenizada, mas, digamos assim, eles não iam fazer o trabalho completo, eles não iam curar totalmente aquela pessoa. Nossa missão é de amparar os que erraram e não fortalecer os erros. Olha que interessante isso no momento do passe, a visão dos amigos espirituais. Né? Nossa missão é de amparar os que erraram, mas não fortalecer os erros. Né? E ele continua dizendo: percebendo o meu espanto, né, André Luiz comentando, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui, é o aprendizado através da dor, né, e ajuda a transformar o homem para o bem, para o melhor.
Este homem, não obstante, e aqui eles vão dizer o porquê que não fizeram o trabalho completo dele nessa pessoa depois de 10 passes, né? Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, era um simpatizante da doutrina espírita, ia lá tomar passes nesse centro espírita, em que o espírito de André Luiz estava fazendo essas observações, né? Esse homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima, ele gosta muito, né, as rixas frequentes, então ele é um brigão, né, as discussões apaixonadas. Olha aí os apaixonados por política, né, que estão se matando aí nas redes sociais. O império de seus pontos de vista, né, que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas querendo impor seus pontos de vista em cima do próximo, né? Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Então essa pessoa é extremamente explosiva, brigão, né? Ele extremamente gosta de enfatizar seus pontos de vista, pelo jeito não respeita a opinião alheia, né? Então ele acaba irritando as pessoas e gerando mágoa nessas pessoas, né? Então esse é o motivo porque esse irmão não recebeu, mais uma vez, o trabalho completo do passe, né? Ou seja, por um processo educativo, os espíritos resolveram, a partir daquele momento, deixar ele com ele mesmo, que através da dor que ia gerar, né, esse aprendizado que ia ser oportunizado através da dor, ele ia, enfim, despertar. Porque não ia adiantar eles estarem sempre lá fazendo tudo por ele, e ele, o que era o responsável por estar doente, por estar passando por aquelas necessidades físicas, né, ele não mudava. Né? Essa pessoa ele não mudava o seu comportamento. Né? Então os espíritos iam lá, trabalhavam, faziam a asepsia espiritual e ele continuava produzindo aquilo assim que saía do centro espírita. Né? E a gente vê muito isso, infelizmente. Né? Normalmente a gente tem um ranço, né, como se diz, né, e isso é ancestral, de muitas vezes se comportar como a gente fosse no confessionário do padre, né, na igreja. Tu vai lá, te confessa, cumpri minhas obrigações espirituais, vou para casa e lá tu continua sendo a mesma pessoa, fazendo os mesmos erros, né, e não ligando para isso, porque eu fui lá e cumpri com minhas obrigações espirituais. E no centro espírita tem muito disso, né? A pessoa vai, eu fui lá no centro espírita, tomei meu passe, tomei minha aguinha, e deu, cumpri com minhas obrigações espirituais, né? E volto para casa, só que sendo o mesmo de sempre, né? Então, já é o primeiro ponto, né? A mudança está em nós. Que não sejamos o caso de 10ª vez dos amigos espirituais, que está explicado no livro Missionários da Luz, do nosso querido André Luiz. Então, vamos avançar mais um pouquinho na questão da nossa conversa, do nosso papo. E eu acho que a querida Leini, que está lendo aqui o nosso... que eu estou lendo aqui os comentários dela, ela já cantou a pedra ali, como se diz, né? Na verdade, o que ela escreveu ali é o próximo passo que eu ia colocar aqui, olha só. Então, eu vou convidar mais uma pessoa para conversar conosco, e eu quero que essa pessoa, né, eu vou pedir, né, que essa pessoa comente, né, para todos nós, a seguinte questão, né? No caso de cura no passe, que a gente sabe que ocorrem muitas curas durante o passe, né? E também para os casos, né, além do passe, na nossa vida, né, quando a gente consegue êxito naquilo que a gente quer, né? Para o caso de curas que ocorrem durante os trabalhos de passe, é preciso ter fé, merecimento e vontade. Então, a pessoa que eu vou convidar agora, eu gostaria que fizesse um breve comentário a respeito desses 3 aspectos que são importantes no caso de cura no trabalho de passe, ok? Fé, merecimento e vontade, ok? Eu vou convidar alguém aqui, então, para fazer esse comentário aqui para a gente. Vamos ver. Vamos dar uma mudada aqui, ó. Vou convidar meu amigo André aqui para fazer esse comentário, tá bom, André? Vou te enviar o convite, eu queria que tu contribuísse conosco a respeito desse tema, assim. Por que tu acha que é importante ter fé, a questão do merecimento e a questão da vontade, no caso de tu ter êxito, né, quando recebe um tratamento do passe na casa espírita? Te enviei o convite, tu aceita conversar com a gente, André?
Vamos ver se o André aceita o nosso convite. E aí, André, como é que tá, meu amigo? Tudo bom? E aí, João, tudo bem, cara? Tudo bem, que bom te ver, velho. Tudo certo. Saudade de ter esse encontro presencial, né? Mas vai chegar o momento. É isso aí. Então, assim, André, tu comenta pra gente, enfim, nos traz a tua opinião a respeito, assim, uma pessoa que vai buscar o passe, né? A gente sempre busca algo para ficar melhor, né? Em alguns aspectos, a gente está doente, a gente está cansado, ou a gente está com uma dor tremenda no estômago, enfim, a gente quer ficar bem, né? Mas para que isso ocorra, né, de forma efetiva, assim, que a gente tenha, vamos dizer assim, o sucesso, né, nessa busca, vamos dizer assim, né? Existem 3 questões que são importantes para isso. É a fé, o merecimento e a vontade. Então, gostaria que você pudesse comentar sobre isso, né? Por que é importante ter fé? O que é essa questão do merecimento? E por que a vontade é importante para que a gente consiga ter esse resultado esperado? Tá bom. Eu só quero, antes de iniciar, o que eu penso, tu disse que o passe é um assunto para pessoas mais avançadas dentro da doutrina, né? E eu faço parte dos leigos, tá? Eu faço parte, assim, eu não vou ter uma justificativa muito doutrinária, eu vou dar mais o meu ponto de vista do que eu sinto. Perfeito, tá? É isso aí. É isso aí, perfeito. Do que eu sinto quando eu vou na união, do que eu sinto quando eu procuro, até agora tá na moda os passes virtuais, né? Então, esse vai ser o meu testemunho, tá? Ok. Esses dias eu estava olhando o meu ponto de referência na doutrina espírita, claro, que é o Allan Kardec, é o Divaldo, é o Chico, e aí depois é o João, e depois é o Vilmar. Né, as minhas referências da doutrina espírita são esses 5. Normalmente isso acontece nos churrascos, né, André? Isso. Tutoria, né? Então, o Divaldo, num dos vídeos que eu estava assistindo sobre a justiça da lei que a gente tem da lei de Deus para reparar os erros, né? Eu vou fazer um link com a cura, tá? Que é como um benefício que a gente teve, né? Não adianta, tu comentou muito bem que não adianta só tu pedir numa prece, no passe ou ir no confessionário, ir para casa e seguir tendo as mesmas atitudes que levaram àquele erro. Vamos chamar de erro para não condenar, tá? Certo. E o Divaldo diz que para cada erro, tu pode pedir o perdão, mas tu tem que reparar aquele erro. Que é como se fosse eu entendo que é como se fosse uma dívida. Se eu devo para alguém dinheiro, não adianta eu pedir um perdão para essa pessoa, eu te devo, tu me perdoa, vira as costas e não quita nunca mais a dívida. Tu pode pedir o perdão, mas tu tem que balançar a equação, vamos levar para o lado da matemática, né? Professor de matemática. Tu tem que colocar para o outro lado da equação também. Eu acho que nesse ponto é o merecimento, né? Em relação à fé, o que eu sinto no passe e o que a doutrina espírita me traz é um conforto e uma segurança, né? Que eu não encontrei em outros lugares. Certo? Então, assim, a doutrina e as pessoas que eu vejo falar da doutrina me mostram uma segurança naquilo ali, né? E eu acho que está relacionado à fé. Eu acho que quando tu vai com segurança, que tu tem a certeza de que tu vai encontrar um conforto no passe, tu tá mais próximo de obter o que tu foi buscar, né? Que é vamos chamar de alento ou cura. Não vamos falar de cura, né? Tá. E a vontade está relacionado a tu entender que para te reparar e obter aquela cura, tu tem que ter o ânimo, um ímpeto, não sei se eu posso chamar de ímpeto, né? Mas tu tem que ter aquela força, né? Aquela força de errei,
sei que eu consigo, eu posso alcançar o merecimento, mas eu tenho que ter essa vontade, né? Então, assim, para resumir, para a gente não se estender muito, para não me estender muito, eu acho que no passe, cara, a gente consegue unir, né, esses 3 fatores, a fé, o merecimento e a vontade. E eu posso só completar, aí tu me diz se eu estou errado ou não, tá? E eu acho que no passe eu tenho o conforto. Eu tenho, apesar de antes de conhecer, antes de frequentar e conhecer um pouco da doutrina espírita, eu venho de outra religião, né? Eu venho de outra religião que, em qualquer momento que tu fecha os olhos, em qualquer parte do culto, eu tendo a pedir, sempre pedir, né? E aí eu vi que no passe não é isso, né? Não é pedir, e sim a fé, o merecimento e a força de vontade para recuperar o que me levou até o passe. Porque, afinal de contas, ninguém vai no passe, eu acho que, a não ser os papapasse, né? Eu acho que quem vai no passe está procurando alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que o passe, para mim, me traz um conforto e me une à segurança que a doutrina, em geral, que a doutrina espírita me traz. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pela tua contribuição, tá? Obrigado por ter me chamado. Tá bom, valeu. Um abraço, André. Valeu. Falei então que legal, pessoal, esse depoimento do André, né? Realmente são muito importantes nesses 3 elementos, né? Para que a gente tenha, no caso, receba, né, um bom tratamento e que a gente tenha êxito, né, naquilo que a gente busca no passe, se a gente está passando por algum problema de saúde, seja ela física, psicológica, espiritual, né? E a gente sabe que no trabalho do passe realmente ocorrem verdadeiras curas, né? E que os fatos que ocorrem, né, por exemplo, na união, né, a gente vê que isso nunca foi assim, vamos fazer propaganda disso, né? Não é o caso, né? Meu irmão, que bom, né? Agora segue adiante, né? E seja feliz, né? Esse é o processo, né? Então, só para fazer o link aqui, contribuir naquilo que o André nos trouxe, né? A questão da fé é aquilo que a gente trabalhou na primeira live, né, desse modelo live com Kardec. A fé é a entrega, não é o acreditar, né, é a entrega àquele momento do passe. Né? Como tu te entrega aquele momento, né, que tu vai receber o passe? O merecimento são os esforços que tu fez, e não é durante só uma vida, é durante todas as encarnações que tu teve, né? Todos os esforços que tu teve para tu te melhorar como ser eterno, que todos nós somos, né? Seja físico, psíquico, moral e espiritualmente, né? Então o nosso merecimento está de acordo com tudo aquilo que a gente trabalhou para se tornar melhor. Tudo aquilo que a gente fez para ajudar o próximo, né? Não apenas a nós. Todo o bem que a gente fez, ele se reflete em merecimento para nós, né? O Chico Xavier dizia, né? Todo bem que tu fizer vai ser teu advogado em qualquer parte. Esse é o merecimento. Né? Então a fé é a entrega, o merecimento foi tudo aquilo que tu ralou, vamos dizer assim, né? Para que fosse uma pessoa melhor e continua ralando, né? Através dos milênios, né? E ajudando também as pessoas. E a vontade foi como o André falou, né? É a força, né? Como se diz, a força de vontade para querer mudar uma situação, né? Para que tu possa, através dessa força de vontade, também auxiliar os espíritos, né, que estão trabalhando, que estão te auxiliando naquele momento, para que aquela situação atual se modifique, né, enfim, né, isso, claro, né. Então, esses três momentos são importantes, né, para que a gente tenha, para que receba um bom passe, digamos assim. A gente tem que ter fé, tem a questão do merecimento e da vontade. Isso a gente vai trabalhando, né, de acordo com as experiências, né, de acordo com a nossa vivência também, né. E o passe realmente é um conforto, né, um conforto para todos nós. E mesmo no caso de 10ª vez, vocês viram que a pessoa não ficou desamparada, né. Ela recebeu o lenitivo, foi amenizado, né, mas a questão de sair dali curada realmente, ou limpa, né, limpinha, não deu porque ele precisava se ajudar também, né? Então, existe isso, né?
Então, aqui chegando para finalizar, chegamos para finalizar aqui o nosso encontro, eu queria lançar mais uma perguntinha para a gente ter a participação de mais um irmão aqui conosco. É o seguinte, a gente está falando aqui de passe, os seus benefícios e como é bom receber um passe, e como é que fica o passe, para receber o passe nesses tempos de pandemia que o centro espírita está fechado. A gente fica sem o passe, puxa vida, o centro espírita está fechado, como é que eu vou receber o passe? É uma questão, né? Então, como é que a gente pode receber o passe, né, nesses tempos de pandemia com o centro espírita fechado? É essa a questão, tá bom? Então, eu vou convidar aqui mais um irmão para participar com a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Oi, Arthur, tudo bem? Querido Arthur, vou te enviar o convite. Espero que tu aceite para trazer o teu depoimento aqui para a gente a respeito disso. Como é que a gente pode receber o passe com o centro espírita fechado, Arthur? Vamos ver se o Arthur aceita aqui o nosso convite. Oi, João. Oi, Arthur, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Que bom te receber aqui na nossa live com Kardec. Que bom que a gente está em família, todo mundo reunido, né? Com certeza. E aí, Arthurzinho, qual é a tua opinião, então, a respeito disso? Como é que a gente pode receber o passe, já que o centro espírita está fechado? Como é que funciona isso? Olha, João, assim, ó, eu acho que eu tenho uma postura, uma visão do procedimento do passe, porque todo que foi colocado aqui, a fundamentação, a gente não vive isolado, a gente não vive sozinho. Mas a gente precisa, da materialidade que a gente tem, né, a gente precisa, vamos por assim, acreditar, acreditar naquilo que nós somos. Nós temos que ter a certeza, nós temos que acreditar que nós somos seres espirituais, com a vida eterna, e acreditar e ter a fé raciocinada em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais. E a questão daí do passe, da presença, da presencial, no caso, ele tem essa... Por quê? Porque a gente ainda tem uma capacidade impregnada da materialidade. Aí, isso nós precisamos ter, vamos por assim, estar lá recebendo o passe, né, do irmão presente ali para acreditar, para ter essa, vamos por assim, essa receptividade. Na verdade, ela nem sempre chega a se conectar. Por quê? Porque a transmutação de energia, ela carece de uma sintonia de doador para recebedor, né? E como foi colocado aqui, que às vezes, né, os irmãos, as irmãs que comparecem com o passe, elas vão lá meio que terceirizam a condição, porque eu estou com um problema, eu vou lá para receber um passe, então eu acredito que alguém vai me tirar o problema que eu tenho. Então, essa questão de ser o passe, vamos por hoje, ele é espiritual, ele deve ser sempre, ele pauta pelo nosso comportamento, né? Não o momento da necessidade, o momento do passe, mas ela envolve o nosso comportamento durante as 24 horas por dia. Quer dizer, nós temos que estar em sintonia, nós temos que estar cuidando dos nossos pensamentos, para orar e vigiar, quer dizer, vigiar e orar, para que a gente possa, né, como nós somos produtores de energia, como nós somos co-criadores, né, de tudo aquilo que existe, que acontece, né, a gente, então, contribui de uma maneira equilibrada, positiva, proativa, através dos nossos pensamentos. Então, bem colocou essas discussões que nós temos aqui, a questão política, as questões que, né, de desentendimentos, de não faço como eu quero, não está certo. Quer dizer, então, isso, dependendo do meu comportamento, do nosso comportamento perante essas questões, as redes sociais, de tudo isso, ele influencia para a gente não fazer a parte que toca para a gente, né? E eu acho que nessa questão que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, ele é um momento, vamos supor, riquíssimo da gente
pensar, da gente se dar conta, da gente cair em si, né? E aí exercitar aquilo que é a parábola do filho pródigo, e retornar na casa do pai. E aí, com isso, a gente se fortalece, a gente vai estar, porque os amigos espirituais jamais nos abandonam, né? Nós estamos sempre amparados, por mais que a gente ignore, por mais que a gente não preste atenção nas coisas, então a gente se fortalece com essa. Então, na minha opinião, claro que eu estou falando de uma maneira da minha percepção, mas eu tenho que alcançar aquelas pessoas que não acreditam, que elas não têm o alcance, elas não têm a compreensão e o esclarecimento de que, se nós quisermos, nós podemos. E a gente recebe, mesmo não tendo a presença física do passe, que ela dá o quê? Daí já não é só, eu vejo assim, não é só a presença física do passe, mas é a convivência com a casa, é o contato com aquela aura espiritual da casa, que é uma aura acolhedora, de amizade, de amor, né? de partilhar, de aprender uns com os outros, pela observação, pelo exemplo. Então, é isso que nos enriquece enquanto ter o passe presencial, né? Mas eu acredito que, mais do que nunca, nós precisamos acreditar, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não sinta, mas nós estamos sendo amparados e encorajados para que a gente possa seguir enfrentando essas dificuldades que são inerentes ao nosso estágio probatório e à nossa condição de participar do mundo de transição, de regeneração, por uma situação melhor, entendeu? Eu entendo isso. E a minha fé, e a minha crença, ela me fortalece isso. Então, quando eu faço e tenho a minha prece, né, com fé, com sinceridade, com amor, as coisas acontecem naturalmente. Não que para isso eu tenho que ser atendido naquilo que eu peço, nas minhas dificuldades, na minha fragilidade, na minha doença. Não, eu recebo isso porque eu acredito. O Vacalhau me colocou aqui a questão daquela que tocou. Arthur, eu acho que está travando a tua internet. Tá travando tua internet, Arthur, eu não consigo te entender. Mas muito obrigado, tá, Arthur, pela tua participação. Tu desculpa, eu vou fechar aqui porque ficou interrompida aqui a tua contribuição, tá? Muito obrigado. Uma boa noite para ti. Valeu mesmo por ter trazido a tua opinião e tua contribuição aqui conosco. O Arthur realmente colocou um ponto que é importante, assim, como se fosse, né, um preventivo, como a gente diz, né? Na verdade, é aquele que está orando, que está vigiando, né, que está buscando cuidar dos seus pensamentos, né, que está tentando fazer o bem, ele naturalmente entra em sintonia com o bem e está ali amparado, recebendo essas energias positivas e salutares da espiritualidade, né? Mas para contribuir um pouquinho mais com aquilo que o Arthur nos disse, né, lá no começo a gente estava falando dos 3 tipos de passe, né, que é o passe do magnetizador, né, do médium, o magnetizador, enfim, né, que é o direto, que cada um tem seu próprio magnetismo e pode doar essa energia, esse fluido, né. Tem o passe que é aquele misto, que é que é o que ocorre dentro do centro espírita, né. Os amigos espirituais manipulam os fluidos, trazem até o médium, e o médium serve de condutor desses fluidos, mesclando, né, os fluidos da espiritualidade e do médium que está ali encarnado, doando também a sua contribuição de magnetismo. E tem aquele segundo ponto lá que a gente lembrou, né, que é o fluido direto, né, que a gente chama que é o passe direto dos amigos espirituais. E como é que a gente pode ter, então, o passe direto desses amigos espirituais? É se concentrando, buscando oração, né? E isso acontece muito, né, por exemplo, no nosso Evangelho no Lar, aqueles que têm, né, o hábito de realizar o Evangelho no Lar. Ou então, quantas vezes que a gente não sentiu necessidade, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, por exemplo, e vê que a coisa não está boa, né? Tu sempre tem aquele Evangelho guardado na gavetinha, tu pega aquele Evangelho, dá um chego no banheiro, né? E lá faz uma oração, uma calma, sereniza, pode crer.
Pode crer, meu amigo, que lá tu vai estar recebendo um passe direto da espiritualidade, as coisas vão se acalmar, né? Dentro da nossa casa, quando a gente faz oração, quando a gente busca o acolhimento, né, a sintonia com a espiritualidade, a gente está recebendo o nosso passe, sim, né? Então, nesses tempos de pandemia, em que o centro espírita está fechado, vamos aproveitar mais do que nunca esse momento de lembrarmos, né, que existe essa possibilidade de recebermos o passe direto nas nossas orações, quando nos conectamos com Deus. E certamente os amigos espirituais vão estar ali olhando por nós, que nunca estamos sós, nunca estamos abandonados, né, com toda certeza. Então tá, meus irmãos, chegamos ao final de nosso encontro. Muito obrigado pela participação de todos, né, pelo carinho de todos, né, por estarmos aqui unidos nessa família da União Espírita Porto-Alegrense, né. Lembrando, então, fechando, né, o passe realmente é um grande aliado da nossa saúde física, mental, psicológica, espiritual, né. É uma terapia profundamente renovadora para todos nós, né. Os espíritos nos auxiliam e muito, muito mais do que a gente pode imaginar, né? O passe nos auxilia muito, mas é aqui que fica o importante, né, da mensagem que a gente gostaria de trazer para a noite de hoje, né? O grande trabalho de transformação, ele é nosso, ele não é dos espíritos, né, meus irmãos? Nós devemos trabalhar as causas das nossas enfermidades, ou seja, né, nos conectando à espiritualidade e tentando, com força de vontade, né, através de nossa fé, da nossa entrega, e também através do merecimento que nós construímos até hoje, né, a gente não pode esquecer disso, a gente tem que nos valorizar muito, né, nós construímos muito até hoje, né, então com fé, com merecimento, né, com força de vontade, a gente vai conseguir, se Deus quiser, fazer essa reforma íntima tão necessária, né, para que a gente consiga, então, né, através desses esforços, né, nos modificar e tentar, né, ter dias melhores e levar dias melhores para todos aqueles que convivem conosco. Então tá, meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos, pela conversa agradabilíssima que tivemos hoje, né, a respeito do passe espírita, né. Então, vamos já marcar aqui daqui a 15 dias, né, sem ser a próxima quarta ou outra, nós vamos fazer uma live, então, uma live com Kardec a respeito das colônias espirituais. Recebemos esses pedidos lá na nossa enquete, né? Então vamos tratar a respeito das colônias espirituais e já faço o convite aqui, então, para a gente voltar, então, antes de encerrar o nosso fevereiro, para a nossa querida Sandra Barbosa, que nos sugeriu fazer o trabalhinho sobre o medo. Sandra, vamos fazer uma live junto, então. Vai pensando aí, né, a respeito desse tema, e vamos fazer junto um trabalhinho a respeito do medo. Eu tenho certeza que tu vai buscar muito material com a nossa querida Joana de Ângeles. Já fica o convite aqui, então, para lá no final de fevereiro, né, a gente fazer esse trabalhinho a respeito do medo, tá? É só um convite, mas vai pensando aí. Então tá, meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus, muita paz, muita alegria hoje e sempre. E nos tornaremos a nos rever em breve, tá? Daqui a 15 dias estaremos aqui, então, falando a respeito das colônias espirituais. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Vou deixar gravada essa live aqui no Instagram. Aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir todo o trabalhinho, né, aqueles então podem resgatar a nossa live desde o início, e também vamos deixar compartilhada no YouTube da União, né, e que fica mais fácil os compartilhamentos também depois, aqueles que quiserem compartilhar com seus amigos, né, ou rever aqui o nosso encontro, tá bom? Muito boa noite, fiquem em paz, obrigado para todos. Até o próximo encontro, tchau!